Pitágoras foi um grande gênio da humanidade. Mas você sabia que, além do conhecimento matemático, ele também tinha um grande saber sobre o que poderia ser considerado magia e criou uma sociedade secreta, um culto esotérico? Olá, meu nome é Raquel das Flores. No vídeo de hoje eu vou te contar sobre a sociedade secreta de Pitágoras, pai da numerologia e de teoremas e estudos da matemática, sendo o mais famoso o que carrega o nome, dele, o Teorema de Pitágoras. Antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu comentário. Eu vou fazer sorteio de cursos, de atendimentos com as pessoas que mais comentam, que deixam aqui sempre seu carinho nos vídeos e curtem também. Precisa ser, claro, inscrita no canal. Bom, poucas pessoas sabem que Pitágoras tinha uma sociedade secreta, onde as pessoas associavam os números com a geometria sagrada, associavam com a vibração dos astros, ligavam com várias fontes divinas, com deuses ocultos. É uma filosofia que esconde muitos segredos e que foi capaz de influenciar a maçonaria, a Rosa Cruz, o hermetismo, muitas filosofias esotéricas do Ocidente e do Oriente também, tá? Pitágoras foi estudado pela gente na escola, réis mortais, E a gente tem um estudo do Teorema de Pitágoras que ele desenvolveu ao olhar as pirâmides no Egito. Muito se fala sobre o Pitágoras matemático, mas pouco se fala sobre o Pitágoras mago, sobre o Pitágoras bruxo, E inclusive, na época, o conhecimento do que hoje a gente tem como ciência matemática era considerado magia, da forma como ele via, da forma que ele fazia as associações, e por isso ele foi muito perseguido, Aqui vale também o parênteses que a magia, muitas vezes, é um conhecimento que passa a ser ciência depois da validação científica. Muito do que hoje a gente vê que acha que é magia é assim porque a gente ainda não tem aparelhos capazes de validar, de metrificar isso, Então, por conta dessa perseguição que ele sofria, ele escondia muitos segredos. E ele passava só a quem tinha condições para acessar essas informações. Ele criou uma ordem iniciática, uma ordem secreta, onde os seus conhecimentos eles eram passados através da iniciação. Essa escola ela tem vários nomes, alguns chamam de escola clássica pitagórica, outros de escola de Samos, outros de escola de Crótona. Era um local onde as pessoas viviam ali dentro, num local onde as pessoas iam e voltavam para casa, como são as escolas hoje em dia. Era tipo um templo. Então as pessoas aprendiam e viviam juntas ali, nesse local. Era um grupo fechado e composto só por membros que eram aceitos a dedo. Então tinham no lugar também regras próprias. Era um local onde tudo era de todo mundo, eles repartiam os alimentos, as bebidas, os bens de cada um. E para fazer parte, a pessoa tinha que ser aceita, ela tinha que ser aprovada em 3 provas: a prova da coragem, a prova do conhecimento e a prova da virtude. Na primeira prova, os seguidores espalhavam uns boatos de que ali existia uma caverna com animais, com espíritos do mal, e a pessoa ela tinha que ter a coragem de passar a noite ali. Na prova do conhecimento, era medido por Pitágoras o intelecto, para saber se a pessoa tinha a mente aberta para entender e para aprender. Na prova da virtude, uma pessoa da escola se disfarçava de pedinte e ia até a casa do candidato. E aí lá ela pedia pão, água e via como que esse candidato ele ia tratar esse pedinte, A ideia era ser um cidadão com intenção de ajudar os outros irmãos, Lá na escola não podia comer carne, nem consumir bebida alcoólica, deveria ficar 5 anos sem falar, para se voltar para dentro, para focar na matemática, na música, nas atividades físicas. Cada pessoa desenvolvia, de acordo com a sua energia numeral, o dom que essa pessoa possuía. Então, como a percepção como magia era considerada um risco, esses conhecimentos eles eram passados em códigos secretos, para que somente as pessoas da própria ordem soubessem. Era passado verbalmente.
Então, eles tiveram também, por conta disso, muitos atentados nessa escola, perseguições políticas, muitas pessoas morreram na ocasião. Então, para proteger os segredos de matemática e de magia, esses encontros eles eram em segredo, em ocultismo. Eles tinham a mentepsicose, que é a crença na reencarnação, mas aqui poderia ser a reencarnação em outro humano ou animais, né? Também foi desenvolvido o Teorema de Pitágoras, que ao contrário do que a gente aprende na escola, falava das fases das nossas vidas, né? E não aquele estudo técnico, né? Ele fala sobre o nosso movimento de vida, né? A soma do quadrado dos catetos é igual à hipotenusa, sendo que a gente tem um cateto, a nossa fase de formação, né? O nosso período formativo, a outra fase, a nossa fase de produção, e vai dar na nossa fase da maturidade, né? Da terceira idade, da velhice, né? O momento onde a gente colhe aquilo que a gente plantou anteriormente, né? Primeiro a gente se forma, a gente cria e desenvolve nossos valores e depois a gente, então, começa a produzir, entregar para o mundo. E no final, né, nessa terceira etapa da nossa vida, nessa terceira parte, né, desse triângulo, a gente vai ter então a nossa colheita. A gente vai ter o resultado daquilo que a gente fez ao longo da nossa vida, na formação e do período produtivo. Gostou da escola? Me parece uma escola de Hogwarts, né? Você ia gostar de estudar lá? Me deixa esse comentário aqui me contando se você ia gostar de estudar nessa escola. Eu ia amar.